Olá, querido aluno, sou a professora Larissa. Seja muito bem-vinda à nossa terceira aula da disciplina de ensino de habilidades de comunicação aumentativa e alternativa. Antes da gente iniciar o nosso conteúdo, né, nos aprofundarmos aqui no nosso conteúdo, gostaria aqui de deixar alguns recados bem importantes, que é o primeiro deles, né? Primeiro, para vocês ficarem atentos aos comunicados enviados e também as datas de encerramento das atividades, tá bom? Então prestem bastante atenção no estúdio de vocês, nas informações. O estúdio é a sala virtual de vocês, em que vocês têm acesso aí a todas as informações que são importantes e fundamentais para o bom andamento da disciplina. E também vocês devem prestar atenção nos comunicados enviados pela professora mediadora Nayara. Então, prestem bem atenção nos comunicados enviados por ela. Aliás, né, já foi enviado aí um comunicado, foi avisado também na nossa última aula sobre a nossa live Tira Dúvidas, que já aconteceu. Então, se você perdeu a nossa live, fique tranquilo, porque ela continua, né, gravada e está disponível para vocês também ali no estúdio. Então, preste atenção ali na aba dos comunicados, também acesse o Fórum Tira Dúvidas, para que vocês tenham acesso ao link da nossa live. E assim como a live Tira Dúvidas, essa nossa aula também está sendo gravada, então vocês têm acesso a ela aí em outros momentos. Caso você não consiga acompanhar esse momento, ou sempre que você quiser revisitar, ela vai estar disponível no estúdio de vocês. Então, prestem bastante atenção no estúdio e vamos começar a nossa aula de hoje. Na nossa aula anterior, pessoal, a gente expandiu, né, um pouco mais aí o nosso repertório de conhecimento e nós falamos dos métodos de acesso, né, dos métodos de acesso direto e indireto, dos recursos, né, de comunicação aumentativa e alternativa, e também classificamos, né, esses recursos em baixa e alta tecnologia. E a gente sabe então que aqui nós temos que os dispositivos de comunicação aumentativa e alternativa, eles podem variar de materiais simples, né, sendo aí de baixa tecnologia, como cartões, as pranchas de comunicação impressas, até os mais complexos, ou seja, de alta tecnologia, como então vocalizadores, as pranchas dinâmicas operadas em computadores, né? Cada um aí é projetado com um objetivo e uma funcionalidade específica para aquele sujeito, né? Para a vida diária aí daquele sujeito. Então aqui a gente já tem duas questões bem importantes. Vejam que aqui no slide eu coloquei dispositivos e os aplicativos. Os dispositivos, pessoal, que são os recursos aí de maneira mais ampla, eles podem ser de baixa e de alta tecnologia, que é o que a gente discutiu na aula passada. Independente se é de alta ou de baixa tecnologia, estes dispositivos vão expandir o repertório comunicacional. E eles são especialmente aqui eficazes para as pessoas com transtorno do espectro autista, principalmente aquelas, né, que não conseguiram ou têm alguma dificuldade no desenvolvimento da sua comunicação, do seu repertório comunicacional. Mas, né, como também falado aí nas outras aulas, não serve, né, só para este público. Então, aqui a gente está falando de expandir esse repertório não só para as pessoas com TEA, mas também para as pessoas que têm alguma dificuldade em relação à comunicação, em relação à fala, né, oralizada. Então, aqui é importante a gente entender que os dispositivos têm essa diferenciação. E quando a gente fala de aplicativos, aí sim nós estamos falando de recursos de média a alta tecnologia. Por quê? Porque eles são softwares, ou seja, são sistemas
que são desenvolvidos para os dispositivos móveis. Então, que vão oferecer uma portabilidade, uma interface ali touchscreen, que depende de fato de um outro tipo, né, de tecnologia, uma tecnologia mais avançada, e aí eles podem transformar, então, um objeto, né, um aparelho comum que está no nosso dia a dia, em uma ferramenta poderosa aí de comunicação. Então, aqui é importante a gente fazer essa diferença, né? Colocar em perspectiva essa diferença dos dispositivos para os aplicativos. Por quê? Porque na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho da importância das configurações de acesso. Na aula passada, né, a gente sempre vai indo e voltando. Então, na aula passada, a gente discutiu, para além dos métodos de acesso direto e indireto, de alta e de baixa tecnologia, nós também discutimos que existe um processo de avaliação que é fundamental que ele aconteça para que a gente consiga selecionar qual é o melhor recurso para aquela pessoa. E aqui, quando a gente fala da importância das configurações de acesso, nós estamos falando de um dos pontos mais críticos para o sucesso da implementação deste recurso. Porque não basta a gente ter esse dispositivo ou este aplicativo, né, à nossa disposição. É preciso, então, que o usuário, né, consiga interagir com ele de forma eficiente, que seja confortável para ele. Então, o que são as configurações de acesso? São as estratégias e soluções que a gente avalia, né, e que permite que essas pessoas, né, que utilizam aí dos recursos, dos dispositivos da CA, consigam utilizar plenamente essas ferramentas. Então, aqui a gente está falando de um processo de personalização dessas ferramentas para que elas sejam eficazes, né, no acesso a essa acessibilidade a esse dispositivo. Então, aqui a gente tem 3 palavras bem fundamentais: personalização, a eficiência e a acessibilidade. Na personalização, nós temos que o acesso, né? Então, ou seja, o modo de acesso deve ser adaptado às capacidades motoras e cognitivas específicas de cada usuário. Então, aqui também entra o nosso processo de avaliação na escolha de um determinado recurso. A gente precisa estar atento também à acessibilidade desse recurso. Então, levando em consideração as capacidades motoras e cognitivas desse usuário, a gente também tem que se atentar a essa questão da acessibilidade, entendendo que o que é acessibilidade, né? Ela vai permitir que qualquer pessoa consiga se comunicar de maneira efetiva. Então, a gente precisa entender que tanto a personalização e a acessibilidade estão aí correlacionadas e ambas garantem a eficiência do uso desse recurso. Então, o que acontece na eficiência? A gente entende que um recurso ele é personalizado, um recurso, né, que a gente vai conseguir utilizar, ele é um recurso que ele é personalizado, ele é acessível, ele é eficiente. Então, a configuração de acesso desse dispositivo é que vai tornar a comunicação mais rápida, natural, né? E aí menos, aqui é fatigante, né? Mas menos cansativa para esse indivíduo interagir. Então, uma configuração de acesso inadequada, por exemplo, né? Pode sim frustrar o nosso usuário e inviabilizar esse uso da ferramenta, por melhor que ela seja, por mais avançada que ela seja. Por isso que a gente tem que entender que a personalização e adaptação são palavras-chave para que a gente consiga inserir esse recurso de maneira efetiva na vida daquele sujeito. Então, na aula de hoje, né, um dos nossos objetivos é também ampliar, na verdade, né, ampliar
o conhecimento de vocês a respeito dessas tecnologias. Então, a gente vai passar bastante tempo da aula entendendo quais são essas ferramentas, o modo de uso dessas ferramentas, para que a gente consiga garantir, então, essa personalização, acessibilidade e eficiência no uso da ferramenta. Lembrando sempre das nossas aulas anteriores, né, principalmente da nossa segunda aula, em que nós falamos da importância desse processo de avaliação da escolha do recurso. Então, aqui é bem importante que a gente tenha essas 3 palavras em mente, para que a gente consiga selecionar um bom recurso, né? Um recurso que será efetivo, eficaz para aquele sujeito. Então, nós temos aqui que os dispositivos, né, e os aplicativos de comunicação aumentativa alternativa, eles vão oferecer aí diversas formas de acesso. Então, a gente vai explorar que formas são essas e quais configurações de acesso que existem. Então, a escolha, né, da forma de acesso é altamente individualizada e aí depende das capacidades motoras e cognitivas. Quais são as formas de acesso que nós temos? Relembrando, acesso direto e acesso indireto. Aqui, né, eu coloquei alguns exemplos para que a gente possa entender eles juntos. Então, a gente tem aqui tela sensível ao toque, né, o famoso touchscreen. Hoje em dia, a gente tem diversos celulares, né, que são touchscreen. E essa é a forma aí mais intuitiva de se utilizar uma ferramenta, né, um recurso aí de CAA. Por quê? Porque para muitos usuários, basta aí você ter um toque na tela para selecionar algum símbolo ou palavra ou algum comando, e aí esse comando, né, vai ser executado a partir desse dispositivo. É claro que aqui a gente tem que avaliar que para aqueles, né, que têm dificuldades motoras, a gente pode procurar outro tipo de solução. Mas aqui a gente também tem um acesso aí direto, né? Nós temos também alguns tipos de mouse adaptados, então são os joysticks, aqueles trackballs que nós vimos na aula anterior, que tinha uma bolinha, né, redonda. A gente tem os mouses também de cabeça, né, ou seja, que são controlados aí por movimentos. Então, o que isso quer dizer? São mouses ali que são adaptados, né, para as pessoas que têm algum tipo de mobilidade motora, né? Tem também diversos tipos aí de teclados adaptados, né, com as letras maiores e mais espaçadas, né? Da mesma maneira que a gente tem um teclado reduzido para aquelas pessoas que têm movimentos mais limitados também. A gente tem os acionadores, ou seja, eles são ativados aí por sopro, pelo piscar de olhos, ou então a gente tem por algum movimento específico do corpo, né? Tanto os acionadores aqui, quanto esse mouse adaptado, né, controlado ali por movimento, geralmente eles são indicados para as pessoas que têm algum tipo de mobilidade, tá? Então, os acionadores são recursos aí auxiliares, né, de acesso indireto, que vão permitir o usuário ativar um dispositivo a partir de um movimento específico, ou seja, a partir de um sopro, né, naquele dispositivo, naquela ferramenta, um piscar de olhos, um leve movimento de dedo ou outra parte do corpo, né? Então, eles são bem fundamentais e bem direcionados para as pessoas que têm uma mobilidade aí muito restrita. E nós temos também os rastreadores oculares. Então, é uma tecnologia aí já bem avançada, que vai permitir o usuário, né, controlar o dispositivo e selecionar esses itens na tela, né, apenas com o movimento dos olhos. Essa aqui é uma solução bem revolucionária, né, para os indivíduos que têm paralisia cerebral, né, ou outras condições também que vão impedir o uso das mãos ou outras partes do corpo. E cada uma dessas formas de acesso, pessoal, é uma ponte, né, na verdade, para a comunicação. E a escolha correta de cada uma dessas formas desse acesso é um primeiro passo aí para que a gente consiga ter sucesso na implementação dessa ferramenta.
Então, aqui a gente está mostrando, né, a maior parte desse slide de acessos aí indiretos, né? Tirando aqui o touchscreen, né? A maioria aqui, tirando o touchscreen, a maioria diz respeito a métodos de acesso indireto. Por quê? Porque tem algum dispositivo, né, que está mediando ali, fazendo essa mediação, essa intervenção entre o comando e entre aquilo que eu estou desejando emitir, né? Aquilo que eu estou desejando comunicar. E agora a gente tem alguns métodos de seleção direta, né? De acesso direto desses dispositivos. Então, aqui são métodos que a gente utiliza mais quando as capacidades motoras aí do usuário vão permitir. Então, lembra ali da tela touchscreen, né? Esse é o método de seleção direta, é o único método de seleção direta lá daquele outro slide. Então, é quando o usuário aí vai apontar ou vai pressionar diretamente símbolos, letras, palavras, né? Com os dedos ou com outra parte do corpo que ele consiga, e aí vai selecionar o tipo de comunicação, né? Aquilo que ele quer comunicar a partir desse toque, né? A partir desse dispositivo direto. Então, uma vez, né, que o nosso usuário conseguiu acessar esse dispositivo, a próxima etapa, né, como ele vai selecionar os elementos para construir sua mensagem, que é o que a gente está vendo aqui no método de seleção direto, né? Então, nesse método, de novo, a gente tem que a pessoa vai apontando aí, ou vai pressionando teclas, símbolos, figuras, palavras, e a gente tem que é uma forma mais natural de interação, é mais similar mesmo ao que a gente já está acostumado, né? E para aqueles usuários que não conseguem aí usar as mãos, a gente tem que a seleção direta pode ser feita com olhar, com um instrumento de ponteira, né? Ou qualquer outra parte do corpo que também tenha esse movimento que possa ser um pouco mais preciso. Então, aqui, com o método de seleção direto, gente, a ideia é que o usuário, né, faça essa seleção por si mesmo, ou seja, ele não tem a necessidade de um intermediário, né, ou de um processo aí de scanning, de varredura. Qual que é a grande vantagem? Que isso torna a comunicação muito mais rápida e muito mais fluida. Por quê? Porque a gente tem uma intenção que ela é transmitida diretamente ao dispositivo. Então, esse é o método preferencial aí, sempre que as capacidades motoras estão preservadas, a seleção direta é o que a gente mais costuma utilizar. Aqui a seleção direta é a base, gente, para muitos sistemas, tá? De muitos recursos de comunicação aumentativa e alternativa. Então, por quê? Porque tem uma clareza, uma simplicidade ali, que é muito mais fácil da gente poder utilizar. Opa, já até tinha passado o slide aqui, né? Então, são alternativas que não tem intermediário, né? São alternativas sensíveis ao toque. E nós temos também o método de seleção lá indireta. Por que a gente tem o direto e o indireto? Porque o indireto é quando aquele acesso direto, né, ele é desafiador, ou seja, a seleção indireta, né, são para os usuários que não possuem controle motor suficiente para uma seleção direta. Então, a seleção indireta, aí sim, torna-se fundamental. A gente tem um processo aí de varredura, de scanning, né, que pode ser, sim, um pouco mais lenta, né, um pouco, talvez, menos intuitiva, mas ela é, sim, uma estratégia bem importante e bem fundamental, assim, para que a gente consiga expandir esse repertório comunicacional. E nós temos aqui dois tipos de varredura, né? Que é a exploração dependente ou então aquilo que a gente chama de varredura assistida ou exploração independente, que é uma varredura automática. Na exploração dependente ou varredura assistida, né, nesse primeiro, nós temos que
Um profissional ou um facilitador, quem está acompanhando ali esse sujeito, vai apontando para os símbolos, para as letras, ou por um grupo ali de simbologias em linhas, a partir de linhas e colunas. Então, esse usuário vai indicar com qualquer gesto, um som, um piscar de olhos ou um acionador, quando ele tem uma opção desejada. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma prancha, né, de comunicação na minha mão, vamos supor que aqui é uma prancha de comunicação, e aí eu sou esse facilitador. Então, eu vou aqui apontando, tá, para os desenhos, até que o meu usuário, né, quem eu estou assistindo, a quem eu estou auxiliando, emita algum som ou faça algum movimento que me indique que é o que ele quer. Então, vamos supor que aqui a gente tenha um copo de água e esse usuário quer beber água. Então, ele pode piscar, né, de maneira mais forte, talvez, então piscar mais lento, para eu entender que isso aqui é o que ele quer, ou então ele pode acenar com a cabeça, ou ele pode fazer um movimento com a boca, ou algum tipo de som, emitir algum tipo de som, que significa que é aquilo que ele quer comunicar. E isso tudo, gente, ele é combinado, tá? Como usuário. Antes da gente apresentar qualquer tipo de ferramenta, nós conversamos com o nosso usuário, né, obviamente, para que a gente possa entender aí qual a melhor forma que ele vai ter para acionar esse tipo de comunicação, acionar aquilo que ele quer falar. E nós temos também a exploração independente ou uma varredura automática. Aqui a gente tem um usuário que ele pode ser um pouco mais independente. Então, aqui o próprio dispositivo eletrônico, né, um computador ou um tablet, ele é quem apresenta as diferentes opções de comunicação. E então pode ser que ele vá piscando, né, devagar ali, todas as expressões de comunicação, e aí o usuário que vai acionar um botão, ou um sensor, ou algum tipo de comando ocular para quando a opção desejada fosse destacada. Então, o que isso quer dizer? Que o dispositivo vai varrer essas opções e o usuário vai selecionar ali de forma mais independente. Essa varredura, né? Ele pode ser sim um método mais lento, tá? Do que a seleção direta, um pouco mais dependente, mas ela é uma estratégia também que vai abrir as portas aí da comunicação para os indivíduos com limitações motoras, tá? A velocidade, o padrão da varredura, isso tudo vai se ajustando quando o usuário também vai conseguindo entender como funciona a ferramenta, né? Conforme também ele vai utilizando essa ferramenta, tá? Então, tudo isso a gente consegue ir adaptando mesmo, né? O nosso trabalho aqui é fazer um trabalho de adaptação mesmo, para que esse sujeito, né, em todos os contextos que ele conviva, ele consiga se comunicar. E nós temos também uma seleção que ela é bem diferenciada aqui, é a seleção codificada. O que isso quer dizer? É um método, então, que ele vai combinar tanto aspectos da seleção direta quanto aspectos da seleção indireta. Então, aqui a gente tem uma expansão de vocabulário, né, de repertório comunicacional, que tem um número aí um pouco mais limitado de teclas ou células, mas ele é bem importante também para que a gente consiga fazer essa comunicação. Na seleção codificada, então, que é esse terceiro método de seleção, nós temos que cada símbolo, letra ou palavra, então, vai ser associado a um código. Esse código, por exemplo, pode ser uma combinação de cor, de número, uma sequência de movimento, de gestos. Então, para a gente ter um exemplo, né? Um símbolo que pode ser representado pelo código azul 3, onde o usuário primeiro seleciona a cor azul e depois ele vai selecionar
o número 3. Então, a gente tem aqui uma associação de códigos, né? Cada símbolo, letra ou palavra é associada a um código específico que quer dizer alguma coisa, né? Quer ter ali uma expressão. Então, um exemplo aqui que a gente colocou no slide, né? Quando a gente seleciona, por exemplo, o quadrado vermelho com o círculo preto, significa eu quero. Quando nós selecionamos o quadrado azul com o círculo em preto, significa eu preciso. Quando eu seleciono o quadrado verde mais o círculo preto, significa então eu gosto. Então, nós temos aqui também uma criação de frases que pode ser um pouco mais complexa. Isso é importante porque a gente está aumentando aí também o repertório comunicacional. Então, o usuário ele vai indicar qual é esse código, independente de qual maneira, se vai ser diretamente ou se vai ser por meio de varredura, né, de maneira indireta. E ao inserir esse código, né, a selecionar esse código, o dispositivo vai decodificar aquilo que aquela mensagem significa, que foi a mesma coisa que eu fiz agora aqui com vocês. Então, o quadrado vermelho junto com o círculo preto quer dizer eu quero. Então, isso é codificar, tá? Parece que é complicado, né? Logo no início, mas é muito fácil. Codificação é só a gente elaborar quais são essas combinações de símbolos ou de letras que significam alguma coisa. Então, essa aqui é a grande sacada, né? Parece que é difícil, mas não é. Então, essa seleção codificada, ela vai exigir, sim, um certo nível, tá? De cognição para memorizar e para aplicar esses códigos, mas ela oferece também uma forma compacta, né? E mais eficiente também de comunicação. Por que ela é mais eficiente? Né? Na verdade, ela é mais autônoma, né? Então, é uma estratégia aí que vai demonstrando a flexibilidade que a gente tem da comunicação aumentativa alternativa, de em se adaptar às diversas necessidades e capacidades do usuário. Tudo que a gente está fazendo aqui, pessoal, é para demonstrar a diversidade que a gente tem de métodos e de meios de comunicação. Isso é o mais importante dessa disciplina, tá? Então, a gente precisa entender que nós temos diversas maneiras de fazer isso, seja com pouco ou seja com muito recurso. Então, quais são as etapas aqui da seleção codificada? A gente vai associar um código, o usuário vai indicar esse código e ou o dispositivo ou o facilitador vai decodificar essa mensagem, apresentando, então, o símbolo correspondente. Certo até aqui? Então, aqui uma tabela para a gente entender, né? Fazer um resumo aqui dos acessos em dispositivos e aplicativos de comunicação aumentativa alternativa. Então, nós temos tipos de configuração, a seleção direta, a seleção com mouse, a varredura dependente, a varredura independente e a seleção codificada. Tudo isso é o que a gente falou durante essa aula. Então, o que é a seleção direta? Quando um usuário toca ou aponta diretamente para o símbolo, nós temos um exemplo aqui, o toque na tela do tablet, ou do celular, ou da prancha de comunicação. Nós temos a seleção com o mouse ou outro dispositivo, né, aqueles que eu fui demonstrando para vocês, o joystick. Que é isso? É a descrição. Então, né, é o uso de um mouse adaptado, trackball, ponteira de cabeça ou de olhar, e permite, né, qualquer um exemplo. É um mouse controlado, então, pelos olhos, que tudo isso vai demonstrar não, né? São formas de comunicação eficientes. E aqui também nós temos a varredura dependente, né? O que é a varredura dependente? É um mediador que vai percorrer os símbolos, né? Um exemplo é um professor que vai apontando as figuras até o aluno sinalizar, que foi o que a gente demonstrou. Temos a varredura independente e a seleção codificada, que foram tudo que a gente viu até aqui na aula de hoje também, nas demais aulas, tá? Eu sempre vou fazer esse movimento de recapitular aquilo que a gente já viu, para que a gente consiga aí observar, absorver melhor, né, o conteúdo.
Então, nós temos que os aplicativos de comunicação aumentativa, eles são projetados com funcionalidades, ou seja, com objetivos específicos, para maximizar a capacidade comunicativa do usuário. Aqui é fundamental a gente entender que a nossa função, nosso trabalho, né, é maximizar essas capacidades, possibilitar esse repertório comunicativo. E aí aqui nós temos banco de imagens e símbolos, né, mais alguns exemplos dessas funcionalidades que vão transformar a vida desse sujeito. Então a gente tem opa, a síntese, né, de voz e gravação, que são dispositivos de conversação de texto, né, em fala, que tem a possibilidade de gravar as vozes, criando também algum tipo de conexão emocional mesmo, né? A gente tem a personalização das pranchas, então a gente vai adaptando ali o layout, que é o desenho das pranchas, a organização dos símbolos, o ajuste do tamanho dos botões também conforme as necessidades individuais, e nós temos os recursos de acessibilidade, né, com toque na tela, integração aí com rastreadores oculares, predição, né, que é a escolha aí de palavras e frases. Então, também aqui, mais um resumo disso tudo que a gente viu até aqui na aula de hoje e também na aula passada. E aí, agora nós temos alguns aplicativos que a gente pode conhecer. Nós temos aqui alguns, se eu não estou enganada, na primeira ou na segunda aula, vocês foram me falando, né, do Let Me Talk, do Symbol Talk, se eu não estou enganada, foi me falado do Let Me Talk. Que ele é um aplicativo que vai permitir ordenar imagens, então, para formar frases com algum significado. E aqui a gente tem um grande banco de imagens, é bem interessante esse aplicativo, e oferece esse apoio de voz também. Nós temos o Symbol Talk, que é uma fala, né, para a pessoa clicar em imagens ou ícones. É bem similar ao Let Me Talk, tá? Só que aqui a diferença é que tem placas de comunicação já definidas ali. Nós temos o Livox também, que são pranchas de comunicação aí personalizáveis também dentro de dispositivos, tá? Que possuem mecanismos aí de toque na tela, né? Então vai adaptando muito bem as particularidades do usuário. Nós temos outros dispositivos, né? Que é o Falaê, Expressia, Abord e Matraquinha, que são aplicativos bem populares que têm diferentes abordagens ali para esse tipo de comunicação, tá? Então aqui a gente tem bastante opções para que a gente consiga maximizar a capacidade comunicativa aí dos usuários, tá? Só um adendo aqui, pessoal, no slide anterior, para a gente entender bem certinho, né, a respeito desse banco de imagens, por exemplo, dessas outras ferramentas, a gente tem que o primeiro, né, que é o banco de imagens e símbolos, a gente sabe que a maioria dos aplicativos vem com uma biblioteca ali de imagens, de símbolos, né? Até o PCS, né, que a gente até comentou lá passada. Então, tem fotos aí personalizadas. Qual que é a vantagem? Que a gente tem uma riqueza visual que vai permitir que o usuário construa frases, vai expressando as ideias, combinando esses elementos. Então, a gente tem capacidade de adicionar e personalizar símbolos, que é o que a gente faz naqueles aplicativos que eu mostrei também no slide seguinte. Essa questão da síntese da voz, da gravação de voz, tá? Essa funcionalidade que a gente tem dentro desse aplicativo aqui do Livox, por exemplo, tá? Então, esses dois slides estão bem conectados. A personalização de pranchas está relacionado aqui também, né, ao Livox, que tem essa personalização de pranchas, e também aqui ao Let Me Talk, que a gente consegue também ter mais personalidade, né, personalização ali para o dispositivo. E aí a gente tem, né, por último ali, os recursos de acessibilidade, né, que são aí recursos, um pouquinho mais amplo que a gente pode colocar. Daí são esses outros exemplos, tá? Eu vou mostrar para vocês um site aqui
que é do Isaac Brasil. O que é esse tal de Isaac Brasil? É aqui, ó. É uma associação, tá? Sem fins lucrativos, que tem aí como objetivo, né, promover o desenvolvimento da comunicação aumentativa e alternativa. Então, a Isaac Brasil, né, é um termo em inglês, que é o International Society for Augmentative and Alternative Communication, ou seja, é uma sociedade internacional da comunicação aumentativa e alternativa. E aqui nesse site a gente tem algumas ferramentas e a gente também tem textos que a gente pode acessar, tá? Todo ano nós temos um congresso bem importante promovido pela Isaac Brasil, que é o Congresso Brasileiro de Comunicação Aumentativa e Alternativa. Então, aqui, esse ano foi no Rio de Janeiro, né, de 10 a 13 de setembro, foi agorinha. E é bem importante a gente ficar atento a isso, porque aqui é onde são feitos os estudos, tá? Sobre o uso dessas novas tecnologias, dos recursos. Então, aqui é bem importante a gente ficar atento a esses fóruns ou a essas associações da comunicação alternativa e aumentativa, para que a gente consiga sempre estar se atualizando e por dentro também. Então, a gente tem publicação gratuita que vocês podem acessar, são e-books gratuitos, ó, que a gente acessa, que é muito importante. Você pode preencher o formulário aqui, né, e baixar o e-book do livro do Congresso do ano passado, tá? Eu tenho esse e-book, é só vocês preencherem aqui, que vocês vão ter acesso também. Então, aqui a gente tem nas publicações, ó, livros, artigos, dissertação, tese, os livros digitais, né? Aqui é muito legal, gente. Tem muita coisa importante que vai falar sobre a CAA, que também vai expandir o nosso conhecimento, tá? Então, aqui é o livro do Congresso, que eu comentei com vocês, Congresso de 2013 também, Congresso de 2018. Aqui a gente tem esses dois que já foram esgotados ali para vendas, tá? Esses aqui, se eu não estou enganada, são gratuitos, tá? Mas a gente também tem os artigos, tá, publicados, dissertação, tese, ó, então a gente tem até, desde 2021, ó, a gente tem bastante coisa nova também, em revistas aqui importantes, tá? Então, explorem bem, tá? Esse site, outros sites, vão atrás também dessa informação, porque é uma parte bem importante do nosso trabalho, também ir atrás dessas informações, tá, pessoal? Nós temos aqui uma função bem ativa, tá? De ir atrás das informações, daquilo que a gente precisa para executar o nosso trabalho. Ó, bases aqui científicas, tá? Bases bem importantes que eles utilizam para divulgar as teses e dissertações. Então, são todas fontes muito confiáveis, tá? A gente tem de 2020, ó, aqui eles conseguiram de 1991 a 2018, tá? Então, esse foi o período que eles conseguiram para colocar esses artigos. Gente, tem muita coisa, tem aqui o link para acesso. São artigos, assim, atuais, que falam da nossa sociedade de hoje em dia. Olha, é uma infinidade de recursos que a gente tem aqui, que vocês podem e devem explorar, tá? Os congressos também, qual foi as informações desse congresso, né? O que foi trabalhado. Então, explorem, tem até o calendário de eventos também, que é bem importante, encontros regionais, para que vocês consigam acessar aí na região de vocês, tá? Vocês podem ser associados também, mas para ter acesso aqui a todas essas publicações, não tem, né, necessidade. Então, gente, aproveitem esse site aqui também, tá? Da Isaac Brasil, é isaacbrasil.org.br. Vou colocar aqui também no bannerzinho para que vocês consigam ver. Coloquei aqui, ó, tá bem na tela, tá? Então é www.isaac.org.br. Muito interessante esse site aqui. Tem aqui também, ó,
algumas cartilhas, ó, de comunicação sobre a comunicação aumentativa alternativa. Tem um local aqui no site que ele também está falando sobre alguns exemplos de recursos, né, de comunicação aumentativa e alternativa também, que é bem interessante para que a gente tenha acesso mesmo, tá? Deixa eu ver aqui se está nas parcerias ou nos eventos. A gente tem algumas parcerias bem importantes aqui também, né? Da Educação Especial, do TEA. Então, tem mais sites para que a gente consiga também acessar e ficar por dentro de tudo isso. Ó, aqui, né, num site que eu abri aqui junto com eles, né, que eu cliquei ali e abri, a gente também tem mais artigos científicos aqui da Fiocruz que vão servir para ajudar mesmo na nossa formação. Gente, então assim, explorem bem, tá? Os recursos da comunicação aumentativa alternativa. Entendam, tá, a importância desses recursos. A gente tem muita informação, a gente só precisa ir atrás. Então, é importante que vocês também façam essa busca bem ativa das informações. Para a gente continuar, então, aqui a nossa aula, né? Deixa eu compartilhar aqui a nossa guia. Vou deixar mais um pouquinho aqui o site aqui para que vocês possam anotar. Como é que a gente tem uma infinidade aí de recursos e de métodos, né? E agora a gente precisa entender, para que a gente feche aí o nosso conteúdo da nossa aula, a gente precisa entender que para a gente avaliar essa eficiência, né, usabilidade dos aplicativos, a gente tem que entender que isso é um processo centrado no usuário. E aí aqui a gente tem sim algumas questões que nós precisamos ficar atentos para garantir que, para além que essa ferramenta seja eficiente, que ela seja centrada no usuário. Então, no centro disso aqui está o nosso usuário, está quem a gente está acompanhando. Então, a gente tem que observar a facilidade no uso, observar, então, o grau de facilidade ou dificuldade que esse sujeito tem no manuseio do aplicativo e se o usuário reconhece as funções do aplicativo. Nós temos aqui a interação. Então, a gente tem que analisar como que o usuário vai interagir com o aplicativo, se ele consegue ali, não é dialogar, né? Consegue se comunicar de maneira efetiva. Engajamento, a gente precisa verificar se o usuário vai demonstrar felicidade e engajamento, mas no sentido dele conseguir acessar sem dificuldades esse dispositivo. É claro que no começo nós vamos ter sim as nossas dificuldades, mas que sejam fáceis, né, viáveis, na verdade, de serem superadas. E nós temos a personalização, ou seja, a gente vai avaliar se o aplicativo ele vai se adaptar às particularidades e às necessidades específicas desse sujeito. Então, é importante a gente lembrar que nós temos todo um processo de avaliação desse recurso e que nós precisamos avaliar também a usabilidade, entendendo que o nosso usuário tem que estar no centro desse processo. Esse é o nosso objetivo final. Para quê? Para que a gente tenha uma maior autonomia e independência. Então, o usuário pode expressar suas escolhas, os seus desejos, sem depender constantemente de outras pessoas. Nós temos, a partir disso, né, qual que é a função do nosso trabalho? Uma inclusão social efetiva, ou seja, nós temos uma comunicação que vai permitir a participação desse sujeito nos ambientes que ele frequenta, familiar, escolar, profissional, social. Então, a gente tem uma função, né, um dever dessa inclusão efetiva, e nós temos também uma melhora na qualidade de vida desse sujeito. Então, nós temos que, a partir da comunicação, a partir dessa capacidade de comunicar, interagir com o mundo, a gente tem também a possibilidade de uma vida com mais oportunidade, né? Uma vida aqui com mais recursos, uma vida mais rica, uma vida mais
independente desse sujeito. É o que eu falei nas últimas aulas, vou falar nessa de novo, vou falar no resto das aulas todas, da importância dessa autonomia do sujeito. Então, essa é a função principal que nós temos que ter aqui, tá? Enquanto profissionais, para que a gente consiga ter sujeitos autônomos, para que a gente consiga fazer uma inclusão social efetiva e, consequentemente, melhorar aí a qualidade de vida desse sujeito. Esse é o fundamento, tá, do nosso trabalho a partir do uso da comunicação aumentativa e alternativa. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Eu vou colocar o site aqui da Isaac Brasil mais uma vez, tá? Na tela. Então, acessem, fiquem por dentro dos congressos. É importante a gente ter essa postura proativa, tá? Faz parte do nosso trabalho, da nossa função. Eu, enquanto professora, por exemplo, né? Estou sempre estudando, sempre procurando novos artigos, novos estudos, para que eu também possa me preparar para ter uma boa atuação e passar, né, e transmitir os conteúdos que eu tenho para transmitir da melhor maneira possível. Então, isso também tem que ficar muito claro na nossa profissão. Vocês atendem ou acompanham, né, na verdade, uma população muito específica, e é importante que vocês busquem cada vez mais a independência de vocês também, enquanto profissionais. O que isso quer dizer? A gente precisa se movimentar, ser independente também e procurar essas informações que dizem respeito ao nosso usuário, né? Ao nosso aluno, enfim, quem a gente está aí acompanhando e para quem a gente está prestando um serviço para que ele seja sempre de muita qualidade. Pessoal, vamos encerrando então a nossa aula. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem enviar ali no fórum da aula mesmo, tá? Pode ser no fórum da aula ou também via Fale com o mediador, que na nossa quarta e última aula da disciplina, a gente retoma, tá? Para tirar todas as dúvidas. Lembrem que a live Tira Dúvidas do Mapa já foi gravada, né? Já foi feita. Está gravada ali no estúdio de vocês, é só procurar pelo link. Prestem atenção nas datas, no calendário do estudo de vocês. E eu aguardo vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas, para nossa última aula, gente. Última aula do nosso ano de 2025. Nós vamos encerrar o módulo 54 com chave de ouro. Então, espero vocês para que a gente possa aí se comunicar, né, interagir. Então, até semana que vem. Bom descanso, ótimos estudos para vocês e até a próxima, pessoal!